proposto pelo programa Aula em Casa, que é o sistema ósseo. Hoje a gente vai tentar trabalhar em cima dos movimentos das articulações, e eu postei bastante material para vocês acessarem lá na sala de aula. Então, é importante que vocês tentem buscar esse material e tentar verificá-lo para saber quais são as instruções, né? Porque tem tanto material de apoio quanto atividade a ser realizada. Eu estava aqui até acessando esses materiais agora e achei estranho que tem um dos sites que não está funcionando, e era um dos mais interessantes que eu tinha visto, né? Eu estou procurando, achei o perfil dele no YouTube, e está funcionando o perfil, mas o site está com algum problema. Mas a gente pode usar os outros, né? E verificar os vídeos que nós temos no site, tá? Então, eu estou vendo aqui que o Ivan Andrei está com a mão levantada, não sei se ele apertou sem querer ou se ele quer falar. Se ele quiser falar alguma coisa, é agora. Vocês estão me ouvindo bem? Deem aquele feedback do áudio aí por microfone, por favor. Está me ouvindo, Renata? Sim. Beleza. Quem mais outro está me ajudando aí no feedback? Dá para ouvir bem? Ótimo. Pessoal, antes da gente tocar e entrar no assunto da aula, pergunto a vocês têm algum indício do porquê que a quantidade de alunos no nosso encontro está diminuindo? Vocês saberiam dizer? Alguém tem uma possibilidade de entender e dizer para a gente aí? O que vocês acham? Por que temos menos pessoas que as últimas vezes? Alguém fala alguma coisa, por favor? Silvia está conseguindo acessar agora, dessa vez? Ninguém responde. Eu vou colocar o áudio do gafanhoto aqui nas nossas lives, que eu fico falando comigo mesmo, e as pessoas pensem, pessoal, assim como difícil para vocês, né? A gente tem falado sempre isso. É difícil para vocês o momento virtual, também é difícil para os professores. E eu tenho visto vários professores têm tentado se dedicar e propor atividades novas, ou nem que não sejam atividades novas, mas estão seguindo mais ou menos o tradicional, mas cumprindo os prazos e mandando as atividades, né? Espero que eles estejam até corrigindo e falando com vocês, é o que eu consigo ver pela Google Sala de Aula e pelo WhatsApp. Seria importante que os alunos também tentassem se dedicar da forma que seja possível. Pois é, Bruno, eu acho que tem muito a ver, mas eu sei que é difícil, mas é isso que a gente tem, pessoal, e nós, por enquanto, ainda não há perspectiva de retorno, né, informada. Então, a gente precisa tentar fazer o que é possível. Eu sei que é difícil, às vezes a internet não funciona muito bem, os equipamentos são difíceis, né? A Silvia até falou para mim mais cedo que estava com dificuldade, mas hoje funcionou e agora caiu. E aí a gente vai tocando o que é possível. Beleza, Matheus. Tá. Então vamos tentar. O que eu diria a vocês, se vocês conversarem com os colegas de vocês, falem, pessoal, vamos participar do encontro virtual, assim é uma forma da gente se encontrar e de se falar, dá para tirar as dúvidas, né? Eu fico sempre aberto a vocês sugerirem como é que a gente pode conduzir. Eu, particularmente, acho que esse assunto que nós estamos tratando não é um assunto assim que talvez gere muito interesse nos alunos, né? Mas se a gente for investigar bem, é um assunto que está bem ligado à área da saúde, e os alunos que tiverem interesse em estudar posteriormente numa faculdade, um curso de fisioterapia, de enfermagem, de educação física e de medicina, são assuntos que se ele souber agora, lá à frente, ele vai conseguir relembrar, ele vai conseguir entender melhor, porque acaba tendo um encadeamento, né? Por isso que a gente está nessa fase que chama-se educação básica, etapa ensino médio, né? Posteriormente ao ensino superior. Então, quem chegar ao ensino superior e for cursar uma faculdade de
na área de saúde, vai saber que a gente está sabendo. Então, se as pessoas começam a estudar agora, vai ser muito fácil. Eu até, refletindo e estudando e lendo sobre esse material, essas últimas semanas, para preparar material aqui para nossas aulas, fui lembrar que eu, em educação física escolar, nunca tive esses tipos de assuntos, né? Minha aula de educação física escolar no Colégio Militar era prática apenas, e principalmente aquilo que eu critico um bocado, que é o chamado rola-bolismo, e que acontece muito nas nossas escolas, né? Muito nas nossas escolas, que é o professor dar o material e o aluno resolver. A escola de onde eu vim tinha potencial, tinha espaço, tinha material, mas ainda assim muitos professores não se interessavam em fazer uma aula boa. E eu vejo que nas nossas escolas públicas tem muito professor tentando fazer coisas boas, e aí já não tem o espaço, não tem o material, mas vai se tentando buscar com as possibilidades que existem. E aqui a gente está discutindo, a gente está usando as ferramentas tecnológicas, vocês têm a possibilidade de perguntar, vocês têm a possibilidade de se encontrar aqui, e eu acho que é possível nós aprendermos e seguirmos mais. Então, fico sempre aberto a novas sugestões. Eu ainda não olhei a programação do bloco 3. Eu acho que deve seguir por essa linha da área de saúde, área de estudos biológicos, na educação física, e a gente vai tentar seguir o programa para não passar assuntos diferentes, né? Mas é possível também, se os alunos mostrarem interesse em discutir um assunto que não esteja dentro desse programa, estou aberto à conversa, pessoal. Eu quero motivar. Eu vejo muito que, se eu for olhar pela Google Sala de Aula, alunos do segundo ano 1, é interessante isso, comparar, que aqui eu acho que tenho mais alunos do segundo ano 2 do que do 1, mas os alunos do segundo ano 1 fazem bastante as tarefas. Então, tem uma boa quantidade de realização de tarefas, mas quando chega para o dia da participação da aula online, a participação é baixa. Já o segundo ano 2 vem bastante para o encontro, e a quantidade de tarefas é um pouquinho menor do que a do segundo ano 1, né? A ideia nem comparar quem é a turma melhor, quem é a turma pior. A ideia é de achar o que está faltando para o pessoal vir mais para o encontro e participar, e a gente fazer com que esse horário seja horário produtivo, tanto para mim quanto para vocês. Porque nós não temos ainda, de novo, vou repetir isso, notícias claras sobre retorno das aulas presenciais, né? Os alunos sempre perguntam, uma notícia, há rumores sempre há, dizem que é maio, já ouvi junho, mas oficialmente não há. Então, a gente fica tentando pensar nos planos futuros, mas precisamos executar alguns planos que são para esse momento presente. Então, para esse momento presente, a gente se encontrar aqui uma vez por semana, é pouco tempo, num horário, a maioria votou, né? A gente pode até rodar uma nova enquete para definir, pesquisar um outro horário que seja adequado a todos, e que haja mais participação, horário e dia, mas a gente tem que tentar buscar participar. E ótimo, aqui deu uma aumentada na quantidade de alunos, né? Eu queria, de novo, aqui deixar a palavra aberta, que quem quiser perguntar, questionar, falar qualquer coisa, é o momento agora. Falem aí, além do chat, né? O Bruno falou que os alunos não se interessam, eu espero que eles mudem. A Isabelle citou aqui que o pessoal está sem internet, o Matheus lembrou que estava ocupado, né? Mas pensa, pessoal, está semanal o nosso encontro, então tenta se organizar para que às 15h30 das quintas-feiras vocês estejam aqui. Eu sei que os professores publicaram no nosso grupo uma programação de encontros, e vocês tentem seguir, tentar se programar para participarem desses encontros aí. Eu acho que à tarde é melhor, porque a maioria não quer acordar cedo, né? Tanto eu vejo os meus alunos do primeiro ano falando isso, tanto os alunos do primeiro quanto do segundo, mas vamos seguir. Alguém quer comentar, quer falar alguma coisa? Então vamos lá. Se não tem comentários, eu quero seguir. Eu vi que muitos alunos participaram e assistiram a aula online, do aula em casa. Opa, tem uma mão levantada aqui. Quer falar, Ana Luísa? Milon?
Professor, boa tarde. Oi, oi. Em relação às salas esse ano, por exemplo, todo aluno que for entrar pelo Google Classroom tem que ter o e-mail da Seduc, né? Sim, Porque assim, ano passado não teve, como é que eu posso falar? Não teve esse sistema todinho de entrar pelo e-mail da Seduc e tal. Aí foi tudo adoidado até que teve uma sala de uma matéria específica que fez uma sala separada e a gente já foi saber dessa matéria é, na metade do ano. E nisso a gente perdeu muita nota. Então é obrigatório esse ano, né, ter o vou explicar para ti. Google Seduc. Então, vou explicar. Anteriormente, essa conta da Seduc, ela já existe há alguns anos. Eu, em 2017, eu trabalhava lá no Frei Silvio e eu comecei a criar uma Google Sala de Aula e descobri que não dava, né? Para adicionar alunos nessa Google Sala de Aula se eu tivesse criado a Google Sala de Aula com a minha. Então, eu também tenho essa conta institucional. Por que a gente está usando a conta institucional? Ela é uma forma de formalizar o processo, de saber de forma mais segura quem são as pessoas que vão acessar esses ambientes. E além disso, quando você usa a conta Google, você tem acesso a algumas ferramentas que não teria na conta pessoal. Por exemplo, para o Google Meet, eu, por exemplo, aqui tenho as possibilidades, quando eu abro a reunião do Google Meet com a conta institucional, em que vocês podem levantar a mão aqui, tem essa opção que não existe lá na opção da conta não paga, né, conta não institucional, a opção de gravar a reunião não é possível, então, que já vem dentro do programa aqui, né, eu poderia gravar de outras formas, mas já vem dentro do programa, então, a Google Sala de Aula, né, e as contas chamadas G Suite for Education, G Suite for Education seria a conta Google para a educação, ela te dá acesso a outras ferramentas. E por isso nós tentamos trabalhar em cima dessa habilitação dessas contas. O último levantamento que eu fiz, a gente estava por volta de 80% dos alunos da escola dentro das Google Sala de Aula. Então, isso evita, por exemplo, a não ser que a conta seja hackeada, né? Mas que o aluno entre numa sala dessa sem o seu nome pessoal. E já aconteceu, eu já sei de relatos de também, não só em sala de aula, mas nos grupos de WhatsApp, as pessoas entram e vão lá e postam um monte de pornografia, imagens violentas, né? Então, usar a conta institucional é uma forma de dar uma maior segurança e uma formalidade. Ainda, vocês que já têm contas pessoais Google, podem separar aquilo que é trabalho de vocês daquilo que é coisa pessoal. Então, vocês têm maior armazenamento de coisas. Acontece o seguinte, se você sair do sistema educacional público, isso acaba. Então, é importante, se você também salvar arquivos é, importantes lá, que você quer acessar depois da escola, é importante fazer o backup. Então, foi feito esse sistema, por meio da Google Sala de Aula, Ana Luísa, para tentar valorizar e pensar um pouquinho mais na segurança dos ambientes e tentar melhorar o que foi perdido no ano passado, né? Eu sei que a maioria das turmas está com contas, com salas de aula com as contas institucionais, né, e salas de aula com a maioria das matérias. Eu acho que a única pessoa que tem sala em separado é a professora de inglês, professora Andréia, mas eu não sei se ela usou conta pessoal ou conta institucional. Eu acho que vocês são alunos dela, da professora Andréia, não? Sim, ela não dá aula de inglês para vocês? Alguém responde? Sim. Então tem a Google Sala de Aula dela, não tem, Lara? Pode falar, Lara. Professor, ter... ela tem lá a sala de aula dela, só que, tipo, ela não usa, ela não dá aula, não. Tá lá E, só vegetando. tá. Eu não sei, a professora estava de licença, né, questões pessoais, e voltou.
mas se ela está lá, eu digo a vocês qual seria o processo. Sempre se vocês precisarem falar alguma coisa e questionar alguma coisa, tentem falar com os pais de vocês para que eles entrem em contato com os setores da escola, nesse caso setor pedagógico e posteriormente a direção. Vocês podem também enviar mensagem para a pedagoga que ela responde. Agora verifiquem isso, se está sendo postado material de língua inglesa e se a professora abriu as salas e ela não está fazendo, né? Eu não posso falar muita coisa sobre isso. Eu, as últimas vezes, conversei com a professora Andréia, a gente trocou algumas ideias de trabalho e ela participou de reuniões. Eu sei que ela passou um período com a licença médica por questões pessoais. Eu não sei como é que está agora, né? Talvez tentem mandar uma mensagem para ela lá na Google Sala de Aula e perguntar se está tudo bem. Talvez ela precise desse apoio. Mas, então, a maioria das matérias está na Google Sala de Aula só. Podemos entrar no assunto da aula? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Ninguém levantou o braço? Ivan, Professor, quer falar? Pode falar, Ivan. tá me escutando? Estou ouvindo. Eu queria saber como que vai pegar a atividade. Mas Como é que faz? tipo, eu tô participando da aula em casa, mas eu não consigo pegar a atividade. Vamos lá. Então, tu já está aí na Google Sala de Aula? Eu acho que não. Se não estiveres, então, vamos lá. Para quem, então, está chegando aí, um tanto perdido, vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu vou abrir aqui para vocês uma das Google Salas de Aula, segundo ano 1. E aqui é o que eu vou compartilhar com vocês, é a Google Sala de Aula pelo computador, que tem parecido com o que vocês vão encontrar via telefone, tá? E eu sugiro que, se vocês estiverem acompanhando pelo celular, que coloquem o celular de vocês na posição horizontal para poder enxergar aquilo que eu vou compartilhar com vocês. Então, pensa o seguinte, se você acessou agora, está atrasado, né? A maioria dos assuntos tem sido postados na Google Sala de Aula, que é um ambiente virtual próprio para isso. O WhatsApp passa a ser um local de comunicação que é democrático, né? Porque a maioria das pessoas acaba tendo, e é fácil, só que ele não consegue organizar bem os materiais. Então, se você vai entrar numa sala de aula, você vai ter essas opções aqui. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou parar de compartilhar essa e vou compartilhar a minha conta de aluno aqui com vocês. E aí, é melhor que a gente vai ter a visualização do aluno, ok? Estão enxergando aí, aqui, só que agora é o primeiro ano 1 que está sendo apresentado, tá? Estão vendo? Podem falar aí no áudio, por favor, que eu não estou vendo o chat agora. Dá para ver. Tá, beleza. Então, essa aqui é uma sala de aula vista por um perfil de alunos, né? Você precisa, se o Ivan, como ele está perguntando, eu não tenho as atividades estão sendo postadas aqui. Se tu não habilitaste a tua conta institucional, tu não vais acessar. Então, depois, quando acabar o nosso encontro aqui, tu entras em contato comigo no privado, pelo WhatsApp, que eu te ajudo a habilitar essa conta. O que você vai fazer? Então, por exemplo, aqui, isso foi a postagem que vai sempre iniciar uma sala de aula, né? Tem o mural. São todas as últimas informações que foram postadas na Google Sala de Aula. Então, vão aparecer comentários dos alunos, postagens dos professores, né? A professora Thaís postou material na semana, o professor Lucas postou o material relativo ao exercitando que vocês estavam fazendo. Então, todas as postagens estão aqui. E elas vão ser apresentadas sempre em ordem cronológica, né? Agora, o que você vai fazer para achar as atividades? Clicou nessa aba aqui em cima, em atividades. Olha só, ele está até passando aqui um tanto de um tutorial para mim. Os filtros de tópicos já estão disponíveis. Use esses links para filtrar a página de atividades a um único tópico. Ok. Então, você pode ver todos ele aqui. Tudo aquilo que está cinza dessa forma aqui,
quer dizer que a pessoa já acessou. Se está verde, quer dizer que a pessoa não entrou. Olha só, vou clicar aqui em atividade do Webfolio, ver atividade. Então, isso aqui é ponto importante. Quando você vai passar algum trabalho para o professor, às vezes ele pede anexe um exercício, anexe um documento, anexe um PDF, e você pode clicar aqui, né, em adicionar. Ponto importantíssimo, pessoal. Sempre que você executou a atividade, marque-a como concluída. Quando você marca como concluída, os professores vão receber uma notificação e vai aparecer lá para ele fazer a correção. Então, até relembro, nesse último trabalho que eu passei para vocês, antes do exercício, né, mas eu estou falando do assistir a aula em casa, a videoaula, alguns alunos eu respondi e dizendo, o aluno está faltando alguma coisa, né? Ele já marcou como devolvida. Se ele refez e reenviou e adicionou alguma coisa a mais, vai lá e marca como concluída novamente, porque eu vou receber uma notificação e vai ficar mais fácil para eu corrigir, em vez de eu ficar passando tarefa a tarefa. Então, eu já vou só naqueles que já enviaram a tarefa. Então, atividade do Webfolio, aqui, vamos voltar para outra página lá, anterior. Olha lá, atividade do Webfolio, continua verde, tá? Eu vou clicar aqui, marcar como concluída. O professor Sidney vai receber uma notificação dizendo que o aluno IEA, né, que é essa conta aqui que foi criada para fazer esse monitoramento na visão do aluno, significa que, ó, foi feita agora, né? Já está realizada a tarefa de alguma forma, já foi visualizada. Então, vocês podem ver pelo lado esquerdo, por matéria, isso vai aparecer por matéria, tudo aqui que é por matéria, ok? Ou vocês podem ver todas as matérias, todos os tópicos. E aí ele vai aparecer, normalmente, eu coloquei isso aqui por ordem alfabética, né, exceto material de estudo e orientações gerais, mas as disciplinas estavam por ordem alfabética. Vocês podem ver ainda, pessoal, se for pelo computador, né? Atividades pendentes. Você pode verificar, como é só uma turma, né? O que tem atribuído para mais recente? Essa semana, então, tem tarefa da oitava semana, uso da língua, conversar com seu professor. Você pode ainda enviar uma mensagem para o professor, por aqui, comentário particular, né, para a professora. Foi a matéria, a atividade que a professora Thais enviou, e aqui aparece a data de entrega e quanto vale a tarefa. Eu diria ainda que alguns professores devem ter algumas dificuldades em colocar a pontuação da tarefa, porque ela começa já com 100, automaticamente. E se ele não mudar, vai ficar 100, ou ele pode colocar sem nota, né? Isso aqui é um ponto que falta os professores ainda verificarem. Eu não sei se a Thais quer dizer que vale 100 essa nota, né? Mas é padrão começar com 100. Então, começa. O que tem para essa semana? O que tem sem data de entrega, né? A professora de Sociologia colocou aqui para os alunos atividade que está sem data de entrega. O que tem para depois? O que tem para a próxima semana? Tudo isso aqui. Ou você pode colocar o que foi pendente, o que tem para fazer essa semana, o que concluir. Como eu coloquei ali para vocês, olha só, que eu concluí, fiz a simulação, né? Está devolvido. O professor vai ver lá, quando ele for verificar que tem alguma tarefa resolvida. Então, pessoal, se você está com dificuldade de verificar onde estão as atividades, você precisa habilitar a Google Sala de Aula. Se você não tem como acessar a Google Sala de Aula, aí a troca de atividade vai ter que ser pelo WhatsApp. Entendeu, Ivan? Ivan Andrei, entendeu? Sim, entendi, professor. Então, tu não estás na Google Sala de Aula. Deixa eu olhar aqui, eu vou mostrar, vamos verificar presencialmente se tu estás lá. Compartilhar essa guia. Qual é a tua turma, Ivan? Segundo ano 1 ou segundo ano 2? Segundo ano 2. Segundo ano 2. Então, vamos clicar no segundo ano 2. Pessoas. Então, aqui aparece todo mundo que está na sala, inclusive quem foi convidado e ainda não aceitou o convite.
Ivan, foste convidado e ainda não aceitou, né? O Oliver me falou que tinha saído da escola, depois voltou. Então, quem está com essas pendências não vai ver mesmo. Então, você precisa passar por aquele processo de verificar as atividades. Ainda, queria que vocês vissem também um ponto aqui, voltando para a sala, que vocês podem verificar todas as pessoas que estão na Google Sala de Aula. Se você, às vezes, quer enviar uma mensagem para a pessoa, você pode enviar por um e-mail. Então, está aqui. A gente estava falando da professora Andréia, né? Clicou aqui, o Oliver do segundo ano 2, né? Ele foi para o segundo ano 1, trocou de turma e foi para o... Olha só, eu cliquei aqui em enviar e-mail. Não, professor. Oi, Rosa. O Oliver, ele saiu da escola, só que ele voltou. Foi, Agora ele ele mandou tá na mensagem. turma 5. Ah, tá. Então, então tem que verificar que ele não está mais como meu aluno, né? Olha só aqui. Eu cliquei lá no e-mailzinho e abriu aqui uma janela nova, que agora está sendo compartilhada. E aqui vai direto o e-mail para os professores. Então, é uma forma fácil de você acessar o professor. E é importante, pessoal, vocês devem passar a utilizar esses meios formais aqui. Vocês sabem que você pode enviar um e-mail ao professor, né? Tem todos os professores aqui dessa sala do primeiro ano 1. Você pode enviar um e-mail, clicando aqui. Você pode enviar um e-mail também para o seu colega que está aqui. Eu preciso passar um trabalho para ele, posso enviar um e-mail para ele. Ou você pode verificar aqui, passar um e-mail para mim, ou posso ir na atividade também. Acompanhar seu progresso. Olha só, essa é uma das opções também que você vai ver. O que eu já fiz, né? O aluno IA, como essa conta eu habilitei ontem, tá pendente muita coisa. Isso aqui é fácil de você ver. Você que quiser analisar, dá uma olhada. Isso aqui por computador, por telefone, é parecido. Tem algumas funções parecidas com essas aqui. Mas eu queria mostrar aqui, para quem ainda não viu isso, e eu acho que muitos que já sabem, que já têm utilizado, têm usado bastante, porque a gente se comunica, né? Celina, Lara, manda as mensagens para mim, dá para responder por lá. Então, você pode aqui ver a atividade. Essa atividade aqui é uma atividade que eu mandei um formulário específico. Então, dessa forma que está aqui, eu vou conseguir migrar as notas diretamente do formulário. Eu posso escrever aqui: professor, estou com dúvidas. Essa mensagem agora vai ser vista por todos os alunos da turma. Ou eu posso tentar um comentário particular. Professor, ajude-me nesse exercício. Então, é aquilo que eu falei para vocês já outras vezes. É importante que vocês tentem e insistam com os professores. Ou é aquilo, pessoal. Se vocês não insistirem, o professor acha que está tranquilo, que não precisa fazer nada, né? Agora, quando você questiona o professor, ele se coloca a realizar as atividades. Isso é ponto importante. Então, tentem chamar a atenção, de forma, eu quero entender isso aqui, eu não entendi. Porque o que está em jogo agora, pessoal, é o conhecimento de vocês, é o aprendizado de vocês, não são outras coisas. Sei que é mais tranquilo, né? Eu dizer, melhor não ter tarefa, fico tranquilo, fico de boa, mas quem está perdendo são vocês. E o final das contas é esse. E depois a sociedade perde, né? Com pessoas que vão sair mal formadas da escola. Então vamos voltar. Tem mais alguma dúvida sobre o sala de aula? Vale ver. Ele foi para o 5, né? Ivan, quer falar mais alguma coisa, Ivan? Então, depois da aula, tu vem comigo para a gente habilitar a tua conta. Sim, professor, beleza. Então, vamos lá. Então, eu queria hoje, pessoal, depois a gente já fez bastante coisa nas outras aulas, eu queria tentar hoje começar a desenvolver esse trabalho aqui junto com vocês. Então, está aqui uma instrução do exercício, e é ponto importante. Está claro para vocês a diferença entre articulação sinovial, articulação cartilaginosa e fibrosa?
Essa é uma pergunta importante, hein, pessoal? Tá claro para vocês a diferença? Para mim ainda não tá muito fixado, mas se eu ler aí os conceitos eu consigo lembrar. Tá, entendi, Celina. Rosa, quer falar, Rosa? Oi? Quer falar, Rosa? Tá com o microfone aberto? Não. Tá. Quer falar, Elizabeth? Não. Então lembre-se de desligar os microfones. Vamos lá. Celina falou que ainda não está muito claro. Basicamente, pensem no seguinte, se eu quiser comparar e entender, sinovial é o principal tipo de articulação que a gente tem no nosso corpo. Ele tem líquido sinovial, tem cápsulas que revestem. Isso, por que elas são das principais? Porque é aquelas que permitem a gente fazer os movimentos. Esse é o ponto importante. As cartilaginosas e as fibrosas, vocês vão ver lá no... Inclusive, foi uma das questões do aula em casa, né, do Exercitando, falou bastante sobre isso. Fibra, né? Se ela tem muita fibra ali, ela não vai ter muita elasticidade. A outra, cartilaginosa, fibrosa, né? Cartilagem, muitas cartilagens. Cartilagem é para amortecimento, né? E elas estão ali, por exemplo, na nossa coluna vertebral. O que a gente consegue fazer da coluna vertebral de movimento? São pouquíssimos. O que faz o movimento quadril, que flexiona a frente, pescoço aqui nessa área ainda consegue fazer alguns movimentos, mas a parte principal não tem muito movimento, né? Dessa articulação, um pouquinho lateral. Então, ponto importante, sinovial é a maioria das articulações que conseguem se mexer em diferentes posições. Então, punho, falanges, joelho, ombro, quadril, tudo isso é articulação sinovial. E esse trabalho que eu queria que vocês fizessem está focado nas articulações sinoviais, porque são essas que permitem os movimentos. O Bruno Hall, Rebouças, já respondeu ao exercício, eu respondi para ele, dei o feedback, está quase perfeito o trabalho dele, falta ajustar só uma das coisas. Então, entendam isso, Celina. Eu tenho certeza que se fizer a leitura vocês vão lembrar, mas a diferença básica vai estar. Sinovial é aquela que permite muitos movimentos. Fibrosa e cartilaginosa são poucos movimentos. E aí a gente entra nas diferenças que vocês já viram naquela aula anterior, né? Onde é que elas estão? Quais são desses tipos de articulações? A articulação do crânio, como é que a gente consegue movimentar? Não tem muita coisa. Então, aqui, a gente vai focar nas articulações sinoviais, certo? Tá? E fica claro isso, pessoal? Quando tiver dúvida, sinovial é aquilo que permite muitos movimentos. O fundamental é esse. Ok? Entendi. Beleza. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. O trabalho, então, é que vocês peguem uma dessas, né? E aí a gente vai entrar, é o que está dentro desses exercícios, desses sites que eu compartilhei aqui com vocês. Esse que não está abrindo era um dos melhores que a gente poderia ver. Mas vamos ver aqui esse vídeo juntos, e aí a gente pode discutir melhor. O vídeo está bem interessante, está bem explicativo, e vai dar para vocês perceberem bem o que vai ser falado. É melhor que viajar? Deixa eu Claro passar que essa sim. propaganda. Viajar com até 50% de desconto. Então, estão conseguindo ver aí a tela de vídeo do YouTube? Responda no áudio. Beleza, Rosa. Vamos lá. Então, eu vou dar o play aqui, e aí a gente acompanha esse vídeo aqui de 6 minutos juntos. Importantíssimo, e ele explica muito bem a questão dos tipos de movimentos. E aí, pessoal da Anatomia Papel e Caneta? Tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os movimentos do corpo humano. Na verdade, nós vamos falar sobre os principais. A partir deles, você consegue determinar o movimento de cada parte do corpo humano.
é fundamental que para essa aula você se lembre da posição anatômica. Caso você não tenha visto ainda essa aula, clique nesse ícone aqui em cima e assista. Senão... Só dando um pause aqui, ele fala, né, da posição anatômica. Vou aqui até levantar para vocês. O que é posição anatômica? É uma posição básica em que todos os movimentos vão ser analisados. A posição anatômica é aquela que eu vou ficar aqui em pé, pés levemente aproximados, né? E braços abertos. Essa é a chamada posição anatômica. Então, a posição anatômica, ela que ajuda a gente a entender esses movimentos, porque ela vai dividir em alguns planos. Aqui a gente está discutindo educação física e física também. São diversos ângulos que vão ser abordados. A posição anatômica, então, é essa básica. Se a gente estivesse podendo ter aula prática, aula presencial, nós íamos discutir isso aqui. Todo mundo ia ficar um de frente para o outro e fazer esses trabalhos e testar um com o outro, né? Então, posição anatômica é essa aqui. De frente, né? Com os braços abertos. Ele pode fazer a análise dela em perfil, mas não muda muita coisa. É aqui. Essa é a posição que eu vou utilizar. Certo? Então, a posição básica inicial. Vou continuar aqui o vídeo. Senão você vai ficar um pouco perdido aqui. Neste vídeo, então, nós iremos analisar o corpo humano por duas vistas, anterior e perfil. Na vista anterior, você vai acabar percebendo que ela é muito parecida ou praticamente idêntica à posição anatômica. Na vista em perfil, basta você imaginar que a pessoa está virada de lado. Tanto para uma figura quanto para outra, eu gostaria que você pensasse que aqui tem uma linha imaginária. Esta linha, então, nós podemos chamar de eixo longitudinal. É o eixo que fica ao longo do corpo humano. Na vista anterior, você vai perceber que nós vamos falar que as partes do corpo estão se distanciando ou se aproximando da linha, e que na vista perfil seria o mesmo caso. A diferença é que na vista anterior existe um movimento que você vai perceber que a linha vai junto. Para todos os casos, existem os chamados eixos do corpo humano. O eixo longitudinal é aquele que você pode pensar que a pessoa faz rotação. O eixo transversal é aquele que você pode pensar que a pessoa vai para frente ou para trás. E o eixo antero-posterior é aquele que você pode imaginar que a pessoa pode abrir ou fechar. Isso significa se distanciar da linha imaginária ou aproximar. Para o primeiro caso, imagine que a pessoa abriu o braço, quer dizer, afastou da linha imaginária. Esse afastar da linha imaginária significa abdução. Percebeu que é como se fosse abrir? Tá dando para entender aí, pessoal, esses termos? Sim, professor, sim. Sim. Pois, o ponto importante aqui, ele está falando ali dessa diferenciação. Ele falou eixo longitudinal do ponto mais acima do ponto mais abaixo, do que é longe, né? Eu dividi o meu corpo ao meio. É importante, então, eu entender isso, que quando eu dividi, para entender os movimentos e essa classificação de movimentos, eu vou ter que ter as referências. Então, as referências estão ligadas a isso. Que eixo eu estou utilizando, né? Se é o eixo central do meu corpo, ao dividir. É o famoso, já deve ter ouvido falar, é para bandar ou para torar? Esse termo, né? O pessoal fala aí, é para cortar como o peixe? É torado ou bandado? É para cortar a carne como? Então, famoso, ó, vou bandar, ou seja, uma banda de cada lado, né? Ou seria do peixe, corta aqui embaixo, né? E aí ele fala, eixo longitudinal, aquilo que vai ser a referência aqui. O outro eixo que ele citou ali, acho que é o plano sagital, né? Que vai falar daquilo que a gente sai do meio, que ele está até explicando ali que é uma abdução, e os outros movimentos que a gente vai chamar, que uma flexão, uma extensão, né? Nesse braço, olha só, para cima e para baixo, uma flexão de braço, uma extensão, uma flexão de ombro. Isso aqui é um ponto interessante analisar, aqui umas coisas que pode dar dúvida. Então, a gente começa a se apropriar desses termos e entender para onde vão os movimentos. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer de forma simples o exercício, mas é importante que vocês assistam esses materiais. Vou dar o play de novo. Se vocês tiverem dúvidas, podem falar que eu paro e a gente vai explicando. Acho melhor, que aí não acumula dúvida.
Contrário à abdução seria aproximar da linha imaginária. Seria uma adução. Eu poderia fazer isso aqui, ó, tanto com os membros superiores quanto com os membros inferiores. Lembre-se também que você tem que determinar o movimento de acordo com o local que está realizando. No caso, você fez então uma abdução do ombro e uma abdução do quadril. Tanto faz para um lado quanto para o outro. Agora, imagine esse segundo exemplo. No caso, o boneco levou a cabeça para o lado. O tronco iria junto. Nesse caso, a linha imaginária vai junto com o corpo. Então aqui não seria uma abdução, porque a linha foi junto com o corpo. Quando a linha vai junto com o corpo, podemos dizer que foi um desvio lateral. Na imagem, então, nós temos um desvio lateral à esquerda do boneco. Agora, dá uma olhada na vista perfil. Se a pessoa simular dobrar, dobrar significa flexão. Voltar à posição anterior quer dizer contrário a uma flexão, eu posso dizer sempre que é uma extensão. Eu poderia fazer a flexão com o cotovelo, com o ombro, pescoço ou cabeça, tronco. Eu também posso fazer flexão com o quadril, mas repare que essa flexão do quadril está indo para frente, enquanto que se eu imaginar a flexão do joelho, seria feita para trás. Então quer dizer que flexão é o antigo dobrar, agora você não usa mais esse nome. Contrário a uma flexão, será sempre uma extensão. Quer dizer, extensão do joelho seria para frente, extensão do quadril seria para trás. Lembre-se ainda da linha imaginária, tanto em vista anterior quanto em vista perfil. Agora, pense que talvez esse movimento possa ultrapassar a linha imaginária. Toda vez que o movimento ultrapassar a linha imaginária, eu uso o prefixo hiper. Neste caso, então, o boneco fez uma hiperextensão do quadril. Eu poderia ter uma hiperextensão do ombro. Eu poderia ter uma hiperflexão do ombro também. Eu poderia levar a cabeça para frente, ela faria uma flexão. Se eu retornar, é uma extensão. Mas se eu passar da linha imaginária, seria uma hiperextensão da cabeça ou pescoço. Partindo de todos os nomes, eu gostaria que você simulasse no seu corpo quais áreas conseguem fazer hiperflexão ou hiperextensão e quais não fazem. Por exemplo, o joelho consegue fazer flexão, mas ele não faria uma hiperflexão porque ele não consegue ultrapassar a linha imaginária novamente. O joelho também faz uma extensão, mas ele não conseguiria fazer uma hiperextensão. Vamos pensar, por exemplo, na região do punho. Se eu deixar aqui a figura, você está vendo o cotovelo flexionado. Se eu levar o punho para cima, seria uma flexão. Se eu trouxer ele até a posição inicial, seria extensão. Lembrando que ali estaria a linha imaginária. É o início do movimento. Todo início é baseado na posição anatômica. Agora, se eu levo o punho além dessa linha, eu faria uma hiper. Então, contrário à flexão, seria uma hiperextensão. Agora, pense na região do tornozelo, ou pé. Para esta região, nós temos uma exceção. Aqui o nome é diferenciado. Se ele for direcionado para cima, ele faria então uma dorsiflexão. Se ele for direcionado para baixo, ele faria uma flexão plantar. Quer dizer então que essa região é uma exceção, por isso não foi colorida. Retorna aqui para a primeira figura do seu lado esquerdo. Pense que, por exemplo, eu poderia virar um pé para um lado ou para o outro. Este movimento seria uma leve rotação. Você poderia ter a rotação lateral ou externa e também a rotação medial ou interna. Rotação significa rodar em pequeno eixo. Agora, se eu rodar em um grande eixo, quer dizer simular desenhar um círculo. Neste caso, o círculo significa uma circundução. Eu poderia então fazer a circundução com o quadril, com o ombro, com o tronco, com o pescoço, com os dedos. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Abraço! E aí, pessoal, difícil, fácil, muitos termos novos, diferentes. Deem aí uma análise básica. O que vocês acharam sobre o vídeo? Se é interessante, se não é, por que a gente está estudando isso? Façam essas perguntas e considerem algumas coisas aí para a gente. Eu não entendi muita parte de hiperextensão e o resto. Não entendeu a parte da hiperextensão? Sim. Tá, fala, Ivan. Não, até que interessante, eu entendi tudinho, professor. Eu entendi Entendeu? tudinho, tá... Pô. Too much information, né, Matheus?
Pensa aí, pessoal, se vocês têm interesse em seguir a área da saúde, é coisa que vocês vão ter que saber isso aqui. É memorizar, entender. Começa a partir de agora. Tem gente que tem interesse em seguir saúde aqui? Cursos de medicina, fisioterapia, enfermagem, educação física, áreas de biologia, né? Até a biologia, porque se o cara quer fazer também um curso na área de biologia ou medicina veterinária, funciona um pouco da mesma forma, tem os nomes, são os mesmos. Tem gente aqui que quer trabalhar, quer seguir nessa área? Professor? Quer? Então, começar a lembrar isso aí. É muita informação, mas depois aprende, Matheus. Talvez com a prática, né, a gente começa. Pensar o seguinte, tem alguns materiais que eu passei aqui para vocês e a gente vai destrechar melhor. Mas pense o seguinte, só para falar que a dúvida que a Ana Luísa falou. Se eu tiver uma hiperextensão, é aquilo que passa seria o eixo comum dela. Por isso que ele fala que às vezes não acontece. Olha só, uma hiperextensão que eu estou fazendo aqui do meu dedo. Normalmente ele chega até aqui, eu estou puxando ele a mais, ele está hiperestendendo mais do que ele vai normalmente. Então ele só ocorre esse movimento aqui se eu tiver uma força externa, que vai tirar ele do eixo normal. Ele falou ali do joelho, né? Tem vamos dizer que é uma questão, passa a ser um desvio postural que chama-se joelho de ginasta. É quando o joelho da pessoa fica para dentro. Então, o joelho de ginasta, a pessoa fez muito trabalho de flexibilidade ou questão postural, o joelho fica mais para dentro. Então, quando ela fica parada, em vez do pé, a perna ficar parada aqui, entra um pouquinho, aí tem uma hiperextensão. Eu posso fazer uma extensão, né, e uma hiperextensão das minhas costas. Lá o movimento que a gente estava falando aquele dia do Neo do Matrix, é uma hiperextensão que ele está realizando ali do quadril, para poder desviar das balas ali, né, e tá baixo. Então, claro, ao longo do tempo, vocês podem aprender e só aprende também se estudar um pouquinho e se dedicar. Então, são vários termos, né? O trabalho de vocês é simples, não precisa memorizar tudo isso, porque vocês vão escolher tanto imagem quanto as articulações que vocês vão trabalhar. Mas ainda, para ajudar aqui, tem uns outros dos links que eu passei para vocês, esse aqui, que é o Educa Mais Brasil, que vai falar sobre as articulações. O outro link, que é o link dos movimentos do corpo humano, eu não sei o que aconteceu que ele não está acessando. Eu enviei até uma mensagem aqui no Instagram desse site, Educação, Anatomia, Papel e Caneta, que foi de onde a gente viu esse vídeo. Se vocês analisarem em cima, vou postar aqui para vocês também o link do vídeo, para vocês acessarem depois, e é o vídeo que está lá na nossa Google Sala de Aula também. Tem aí em cima no banner deles acesso para Facebook, Instagram e... Cadê? O que mais que tem? E Pinterest também, eles têm aqui. Tá. Então, e aí não está acessando, porque ele estava a explicação relativa aos planos, né? Mas o outro site, os outros dois que eu postei para vocês, um vai falar a nomenclatura do nome das articulações, e aí ele vai trabalhar aqui com aquilo que a gente já tinha discutido, né? Das fibrosas, sinoviais e cartilaginosas, e os outros termos, né, que tem a ver. Por exemplo, aqui a sinartrose é a articulação fibrosa. Anfiartrose são as cartilaginosas semi-imóveis, é um outro nome, o nome que a gente vai chamar mais científico ainda. E diartroses, aí pensa no ponto aí, pessoal. Quando a gente, normalmente esse prefixo di, aqui ele vai falar o quê, hein, pessoal? O que lembra vocês, hein? Fazendo desmembramento das palavras. Aula de português aí, hein, pessoal? Bora. Vocês lembram o que são os artrópodes? Vocês estudaram isso em biologia? Estudaram isso em biologia? Lembra? Eu não lembro. Não ouviu falar? Artrópodes
é o que tipo de bicho é o artrópode? É uma aranha. Pod é o pé, né? Artro é articulado, pés articulados. Então, esse é um termo aqui. Vou falando de anatomia humana, ele vai falar que artrose tem a ver com articulação. Então, sina, sim, talvez eu diria, falando aqui de forma leiga, chutando, sim, pode ser sem movimento. Anfiartrose, semimóveis, e diartrose, aqui, que tem duas que estão ali juntos, ou dois ossos que vão se mover. Então, ele fala aqui, a diartrose, que é a sinovial, articulações móveis que se situam entre a pele e os ossos. Sua principal característica é de bolsas sinoviais, que são os líquidos que lubrificam, né, o líquido sinovial. Eles previnem o desgaste que poderia ser ocasionado pelo atrito. Exemplo dessas articulações, aí como a gente falou, mãos, dedos, cotovelos, ombros, joelhos, pés. A anfiartrose, por exemplo, é do quadril, olha só, vértebras e ossos do quadril, né? Então, a parte interna, por isso não tem muito movimento ali. Esse site aqui, ele vai dar a nomenclatura das articulações do seu modo mais científico. Mas quando vocês forem fazer o trabalho, eu queria que não precisa colocar esse nome aqui. Coloca a articulação do joelho, articulação do ombro. Se você quiser utilizar o nome mais aproximado, tipo glenohumeral, e o Bruno já fez isso aqui, ele escreveu, né? Glenohumeral, que é a principal do nosso ombro aqui, para fazer os movimentos de abdução e circundução. Então, aqui estão os nomes das articulações. Aí tem que dar uma olhada nisso aqui e você vai classificando. Vamos lá. Esse site aqui fala sobre o nome das articulações. O outro que eu postei para vocês também vai explicar um pouquinho sobre classificação, e aí ele vai trazer essa parte das sinoviais, que é um ponto importante que eu queria que vocês citassem. E, Bruno, foi aí que tu esqueceste. Então, axial, né, tem a ver com os eixos. Monoaxial, um eixo só. Quando uma articulação realiza movimentos apenas em torno de um eixo. Um grau de liberdade. Articulações só permitem a flexão e extensão, como a do cotovelo. Olha só, o cotovelo faz esse movimento aqui. Esse movimento de flexão e extensão. Ele vira para o lado. O que faz o meu braço virar para o lado? Qual é a articulação que trabalha esse braço para o lado, hein, pessoal? Pergunta aí, responda no áudio, por favor. Bora, chutem aí, mesmo que seja errado. A flexão? Que faz o movimento que vai fazer essa rotação aqui do meu braço. Qual é a articulação? Qual é a articulação? É a articulação do ombro. O cotovelo é monoaxial, assim como o joelho. É dobradiça, né? É para cima e para baixo, flexão e extensão. Então, isso aqui é importante vocês citarem lá no trabalho. Biaxial, então realiza movimentos em torno de dois eixos. Articulações que realizam extensão, flexão, adução, que é voltar para o centro, e abdução, que é abrir, né? Como radiocárpica, articulações do punho são biaxiais, né? Há duas variedades, não precisa escrever isso aqui. E temos a triaxial, uma articulação realiza em torno de 3 eixos. E aqui, às vezes, pode existir uma mudança, né, para poliaxial. Ele fala que é uma variedade onde o movimento é poliaxial, chamado de articulação esferoide ou enartrose. Onde a gente tem uma articulação esferoide, é aqui o nosso ombro, que permite, é a articulação que permite a maior quantidade de movimentos que nós temos. Então, para cima, para baixo, para o lado, girando. Esse aqui é um ponto importantíssimo. Por isso, é importante cuidar dessas articulações. Então, vocês vão dar uma olhada nesse material aqui, e aí vão passar, eu vou explicar agora o exercício. Pessoal, temos dúvidas aí? É bom falar agora. Vamos lá. O Bruno já fez o trabalho e me enviou. Ele enviou como um Google Site. Não tem problema, podem enviar se vocês quiserem trabalhar. Vocês já aprenderam a fazer o webfólio aí com o professor Sidney. Então, não tem problema.
vocês trabalharem com essa ferramenta. Aqui eu usei o Google Slides. E o trabalho basicamente é esse. Vocês vão pegar uma imagem que vocês escolherem, né? E dá para fazer isso aqui por ferramenta de captura do telefone, pessoal. Numa imagem que você baixa da internet é possível fazer. O que vocês vão fazer? Pegar uma foto e o que precisa ter? O nome da articulação, ombro, né? Então, o ombro é poliaxial, ele mexe para vários pontos. Que tipo de movimento vocês estão identificando aqui? Por que é uma abdução? Olha só, o centro é aqui e o ombro está abrindo, certo? Joelho. Identifiquei a articulação do joelho, é uma articulação biaxial, flexiona e estende, e está sendo feita uma flexão. Esse é o trabalho. É simples, o Bruno já fez, só não tirou 100% porque esqueceu de colocar o tipo de articulação, mais claro, não tinha tido o encontro ainda, e ele foi bem, fez logo o trabalho, mas pode melhorar para ir para o 100%, viu, Bruno? Deu para entender aí o que é para fazer no exercício, no trabalho? Sim. Sim? Ótimo. Mas alguém está com dúvidas? Sim, Matheus, sim. Eu tenho uma pergunta, tipo, quantas articulações eu tenho que apontar no exercício? No mínimo 2. Tem um número específico? No mínimo tá 2. ok. Tá ok. Se quiser fazer mais que 2, tudo bem, mas eu quero que vocês façam 2 para poder ficar bem claro. Chegou agora, Kim, vou gravar a reunião e depois tu assiste o restante. Mais alguma dúvida? Bruno, ficou com dúvidas no trabalho? Eu vi que estava bem legal, eu respondi para ti. Já viste a minha mensagem lá, na Google Sala de Aula? Tem que botar o nome da pessoa na imagem? Não, só se quiser. Eu coloquei que é para identificar, né? Aí é um trabalho de informação. Se vocês quiserem pegar um atleta conhecido. E aí eu digo assim, tá lá no exercício, eu escrevi isso para vocês no exercício. Vou compartilhar aqui. Procurar uma imagem de uma pessoa atleta, pode ser não atleta, pode ser um atleta, pessoa com deficiência, um para-atleta, um dançarino, um bailarino, etc. Uma pessoa que esteja fazendo um movimento básico em casa, né? Estou lá na pia, tirei uma foto minha lavando louça, aqui nessa posição. Posso fazer isso, não tem problema. É só uma forma da gente identificar melhor. Faz do Neymar, né? Eu vi que o teu foi do Neymar. Então, é isso. Não precisa botar o nome, Matheus, só se quiser. Então, tá claro o exercício, pessoal? Alguém tem dificuldade em usar as outras ferramentas? Eu fiz pelo computador, mas eu testei usando ferramenta de captura do celular. Inclusive, tem o Google Slides no celular. É uma das ferramentas do Google que vocês podem acessar com a conta institucional. Temos dúvidas, pessoal? O trabalho é para ser entregue até dia 26, vale 8 e vai complementar a nota anterior. Se vocês olharem a rubrica que está aqui, vamos olhar aqui a rubrica, ela diz o que vale o quê. Então, botou a parte de organização, identificou as articulações com as caixas de textos, botou as 2 pontos. Só fez 1 ponto, não identificou 0 ponto. Organização 2. Aponta a articulação correta. Eu tinha até mudado essa... eu acho que só lá no... Peraí, deixa eu compartilhar. Esse aqui é o segundo ano 2, né? Segundo ano 1, eu ajustei a rubrica, tem que copiar para cá. Ela está um pouquinho diferente e acho que ficou um pouquinho melhor explicada. Vamos lá. Organização somente. Identificar e apontar, certo? Coerência com conteúdo.
Nome correto das articulações, apresentou as duas, 2 pontos, uma, 1 ponto, 0, nenhum ponto. Escreveu o tipo correto de articulação, que aí foi isso que faltou, Bruno. Citar se é monoaxial, biaxial, triaxial ou poliaxial. Fez as duas, 2, fez uma, 1, fez nenhuma, 0. O nome correto dos movimentos, e aí que você vai acessando, ok? Esse eu vou copiar, inclusive, lá para a sala do segundo ano 2. Não muda pouca coisa, mas muda uma coisinha. Ok? Nenhuma dúvida, então, considero encerrada a nossa aula. Agradeço a participação, deu uma aumentada a quantidade de alunos, né? Até passamos um pouquinho das 4h30, mas é isso que temos, pessoal. Continuo desejando a vocês saúde, tentem buscar ainda seguir medidas de segurança, tentem não ir para aglomerações, né? Tentem ficar com as famílias de vocês. Se sair, usa máscara. Quando for para outros locais, usem a máscara. Ainda, eu sei que tem uma sensação que a gente quer quebrar, eu também fico, está na hora, não aguento mais, quero sair, já está todo mundo na rua, porque eu não vou. Mas as pessoas precisam ver o que é consciência, né? E seguir aquilo que, se elas se preocupam com a saúde sua e dos seus familiares, ainda sigam as instruções. Então, desejo a vocês uma boa tarde e até mais. Um abraço, tá?